Um marco na educação brasileira. A criação do ministério desta área ocorreu no ano de 1930. Não significou de imediato uma revolução no sistema de ensino em nível nacional, mas indiscutivelmente foi um movimento fundamental como alicerce para o ministério que tem sido moldado há mais de 9 décadas. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a história do Ministério da Educação do Brasil. O Ministério da Educação foi criado a partir do decreto de número 19.402, do ano de 1930. Este documento data do dia 14 de novembro daquele ano. Era o começo do governo do presidente Getúlio Vargas, que havia chegado ao poder a partir da Revolução Golpe de 1930. O primeiro nome da pasta foi Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Antes da criação do Ministério da Educação em 1930, a educação brasileira não era organizada de forma centralizada, nem contava com políticas nacionais integradas. Durante o período do Império, a educação era responsabilidade das províncias, como os estados eram anteriormente chamados. E o governo central cuidava só do ensino superior, e especialmente cursos de formação das elites, como, por exemplo, direito, medicina e engenharia. Uma lei de 1827, por exemplo, determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades e até vilas, do Império. Mas a implementação foi muito irregular e dependia de se aquela cidade tinha recursos. Então, aconteceu em uma medida muito pequena. Durante a Primeira República, até 1930, como veio o regime federativo, a situação essa fragmentação se acentuou ainda mais. Cada estado organizava seu sistema de ensino, sem nenhuma coordenação nacional. O governo federal continuava voltado quase que só para o ensino superior e até algumas entidades técnicas e militares. A alfabetização durante a Primeira República era muito baixa. Em 1920, por exemplo, cerca de 65% da população adulta era analfabeta. Cláudia Costin, especialista em políticas educacionais e presidente do Instituto Equidade Info, além de ter sido diretora global de educação do Banco Mundial, concedeu entrevista ao Estação História. Entre as principais ações do Ministério, que teve Francisco Campos como primeiro titular, estiveram o Estatuto das Universidades e a formalização da educação secundária, além da criação do Conselho Nacional de Educação, CNE. Naturalmente, diversos e amplos eram os debates sobre a área que precisava ser estruturada naquele momento. As décadas de 30 e 40, as duas primeiras décadas do MEC, foram palco de debates entre os defensores da assim chamada Escola Nova, que foi o movimento mais democrático, de inspiração democrática e científica, que defendia a autonomia pedagógica, que defendia a valorização do aluno, e os setores conservadores e nacionalistas, que viam a educação como um instrumento de moralização. O MEC oscilou entre esses dois polos. E isso está muito identificado com as tensões políticas que haviam no país na época.
Mesmo quando havia planos de modernização, como, por exemplo, as reformas de Francisco Campos e de Gustavo Capanema, a implementação foi lenta e muito desigual. O MEC era pequeno, não tinha um quadro técnico, não tinha uma estrutura administrativa que funcionasse. A educação nacional só começou a ganhar políticas mais abrangentes depois da Constituição de 46 e mais tarde com a Lei de Diretrizes de Bases da Educação, a LDB, de 1961. Nas décadas seguintes, após a criação do Ministério, a área da educação contou com avanços importantes. Em 1947, por exemplo, foi lançada a Campanha Nacional de Educação de Adultos, com a criação de milhares de classes de ensino supletivo para maiores de idade. 8 anos mais tarde, em 55, foi a vez do Programa Nacional de Alimentação Escolar ser criado. Já em 57, um decreto instituiu a Campanha de Educação do Surdo Brasileiro, voltada ao ensino de pessoas deficientes da audição e da fala. Entre 64 e 85, com a ditadura militar, o Ministério voltou a ser centralizado. A política educacional passou a ser orientada por uma lógica de desenvolvimentismo econômico e também pela influência dos organismos internacionais como o Banco Mundial e o conhecido Acordo MEC-USAID. Houve uma expansão do ensino técnico e superior, mas também censura ideológica, restrição à liberdade acadêmica, que precisam ser notadas. Em síntese, o MEC, nas suas primeiras décadas, teve o desafio de construir um sistema nacional de educação no meio de governos autoritários, que usaram a escola como um instrumento, por um lado, de integração nacional, mas também de controle político. Foi só com a redemocratização, a partir de 1985, que se consolidou uma visão de que educação é um direito de todos e dever do Estado, como consagrado na Constituição de 88. Já nos anos 1990, houve o desenvolvimento de variados programas para ampliar as possibilidades de acesso ao ensino superior. Em 92, o Programa de Crédito Educativo, PCE, foi criado. Em 98, o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, foi desenvolvido para avaliar escolas e estudantes. Já em 2001, o ENEM passou a ser aceito como um teste válido para opções de acesso ao ensino superior. Voltando no tempo, em 99, o PCE teve o nome alterado para Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, FIES. Já em 2004, outra iniciativa para facilitar a entrada nas universidades foi desenvolvida, o programa Universidade para Todos, ProUni, que passou a conceder bolsas de estudos parciais e integrais a jovens de baixa renda. Ao longo dos seus 95 anos de existência, o Ministério da Educação foi decisivo para construir uma estrutura voltada a coordenar a elaboração, a formulação e a implementação da política nacional de educação. Tiveram um importante papel as reformas de Francisco Campos e Gustavo Capanema, que estabeleceram as bases da organização escolar moderna, desde o ensino primário até o superior, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, de 1961, depois revista em 1996, que definiram as competências para a União, estados e municípios, criando assim um marco legal mais duradouro. Mas foi a partir da Constituição de 1988 e depois uma emenda constitucional, que acho que foi de 2009, que a educação tornou-se um direito
direito de todos e um dever do Estado, com ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos. O país, desde então, expandiu muito a matrícula no ensino fundamental e médio, além da educação infantil. E tanto na pré-escola, na educação infantil, quanto na etapa de creche, que não é obrigatória, mas que pode se mostrar bastante importante. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Portais do Ministério da Educação, do Governo Federal, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados do Brasil, além da entrevista concedida pela especialista Cláudia Costin. Edição Mário Melo. Produção e reportagem Diego Brião.